Gente, quase não aparece aqui no YouTube, mas foi por um motivo. Eu estava fazendo alguns stories pro nosso Instagram falando sobre o nosso voo aí da Arajet para Punta Cana, que foi recentemente. Nós voltamos aí pro Brasil no sábado. E aí eu vi que o vídeo ele estava muito longo e não tinha condições nenhuma de colocar nos stories. Só que são dúvidas necessárias de serem respondidas e eu acho que vale muito a pena trazer aqui no YouTube. Então, se você vai viajar pela Arajet, principalmente para Punta Cana, eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo. Então vamos lá. Quando eu reservei a Arajet, eu descobri, né, que todo mundo já sabe, que é uma companhia nova da República Dominicana que ela traz voos low cost. Ou seja, você paga um preço mais barato para você poder voar tranquilamente. Aqui no Brasil, a Arajet ela opera somente em São Paulo. Então nós tivemos que ir para São Paulo para depois a gente ir para Punta Cana. O lado bom da Arajet é que é um voo direto, né? Nesse caso aí para Punta Cana. Então a gente não precisou ir para outro país antes de chegar em Punta Cana. O voo foi de São Paulo para Punta Cana, que levou 7 horas, o que vale muito a pena só de falar sobre isso. E aí, quando eu fechei esse pacote, eu vi que os valores são muito em contas, tá? Mas a depender do dia que você vai fechar durante a semana. Por exemplo, tinha dias que a passagem, ela estava em dólar, né? Quando eu fiz a cotação e fechei. O valor estava muito elevado. E tinha outros dias, que eram dias aleatórios, que estava bem mais baixo. Então, o que a gente fez? A gente foi e voltou nesses dias que estava bem mais em conta. Como é uma companhia de low cost, você paga o assento, você paga o que come, você paga a sua bagagem. Só que quando você faz a compra dessa passagem, você consegue levar uma bagagem. Não é nem bagagem, né? É uma mochilinha. E aí é um item pessoal que eles falam. E aí, quando a gente fechou isso, eu fiquei um pouco preocupada, né, em questão de que levar, qual a mochila, porque as dimensões que eles dão no site é totalmente diferente das dimensões que a gente encontra na internet para comprar. E eu não consegui achar de jeito nenhum, Mercado Livre, enfim, todos esses lugares eu não achei. E aí eu participo de um grupo do falecido Hotel Urbano no WhatsApp. E eu vi alguns relatos de pessoas que viajaram por essa companhia. E aí eu perguntei, né, com relação à bagagem, aí me deram a dica de uma mochilinha da Shopee, que inclusive já até estragou de tanto peso que tava, mas foi que salvou a gente na saída pra lá. Foi super barata também. Então, assim, nós vimos na nossa ida, né, quando a gente chegou lá, como a gente veio de São Paulo, a gente já saiu da conexão e fomos. A gente foi para São Paulo, né? A gente já saiu, já foi logo pro check-in, né? Já para embarcar no voo da Arajet. A gente até passou a noite lá, mas enfim, não é o caso. E aí, quando a gente chegou lá, a gente não tava impresso o ticket. Porque quando você faz o check-in, eles falam que você tem que imprimir e levar lá no balcão. Mas como a gente foi direto, não tinha o balcão, porque a gente já tinha feito o embarque. E aí, quando chegou lá na hora, teve esse probleminha, porque a gente foi tentar embarcar, e aí o cara falou assim, não, mas não é assim, não pode mostrar no celular, não pode mostrar impresso, tem que ser o ticket mesmo. Aí ele falou assim, espera aqui do lado. E aí várias pessoas estavam passando por isso, então foi super tranquilo. E a única coisa que eles pediram foi certificado de febre amarela, né, porque Punta Cana exige, e o impresso, né, ou as informações do nosso embarque. E o passaporte, que era o mais importante, obviamente. E aí, na mesma hora, o cara imprimiu o ticket e a gente embarcou. Não tivemos problema em relação a isso. Com relação à bagagem, nós vimos pessoas que estavam pagando valores super elevados. Se você tiver com uma bagagem que tem a rodinha, eles cismam. Ou você despacha lá na entrada, pagando, obviamente, ou você paga a taxa de bagagem de mão, que você vai colocar em cima do avião. Mas você tem que pagar, ou no site, ou antes, ou pode acontecer de você pagar na hora de embarcar, que foi o que aconteceu. A gente viu uma brasileira que estava embarcando com uma bagagem de mão, com rodinha, e ela simplesmente teve que pagar 500 e poucos reais. E ela nem pôde parcelar no cartão. Então, assim, é um valor bem elevado se você não tá esperando, né? Então, a gente não teve nenhum problema com a nossa mochila. Ultrapassou 6,5 kg, porque quando você compra, aqui no Brasil pode até 10 quilos. Mas essa companhia, ela exige 6 quilos. E aí a nossa bagagem deu 6,5 kg, foi super tranquila. E a gente colocou embaixo, tá? Eu até levei uma outra mochilinha, que estava com notebook. Até uma bolsinha de praia, mas se falassem, eu ia falar, olha, o notebook, o que eu vou fazer com o notebook?
mas não tivemos problema. Mas claro que a gente não ficou assim, olha aqui, eu tenho um notebook. Não, a gente meio que escondeu, né? Deu uma deschavada. Mas foi super tranquilo. No voo de ida não tivemos problema nenhum, questão de turbulência. A única questão é que o voo, ele não tem internet, então você não consegue, não tem televisão, obviamente. Então você não consegue acompanhar o trajeto de voo. É tipo assim, você tá voando, faz ideia onde é que você está. Você pode perguntar aos comissários de bordo que horas que vai ser o pouso, mas eles só dão esse tipo de informação. Então, se você gosta de acompanhar o trajeto do seu voo, não vale a pena. A gente teve sorte na ida de ter aquela entradinha de cabo USB, só que isso não acontece em todos os aviões, tanto que na volta a gente sofreu com isso, que não tinha entrada. Mas o voo em si é tranquilo. Tudo que você consome lá dentro, você paga. Tem um cardápiozinho que tem os valores em dólar, tá? Você pode pagar dólar, peso dominicano e atualmente está aceitando também cartão, tá? De crédito e débito. Inclusive, quando eu vi antes no TikTok, só tinha opção de dólar, né? De dinheiro. Dólar ou peso. Mas agora eles estão aceitando cartão. E o voo em si, super tranquilo, igual eu falei, não tivemos turbulências. As cadeiras, elas são ok, não são lá desconfortáveis, são ok, tá? Super dá pra passar 7 horas de voo, super tranquilo. E como eu falei, a gente colocou a bagagem no chão. No voo de volta, a gente teve muita sorte, né? Falando sobre a questão aí da compra dos assentos. Quando você entra no site, você faz a simulação, você efetua a compra, você tem a opção de escolher o seu assento. Aí você fala assim, não vou escolher o assento agora, porque quando eu for fazer o check-in, eles vão me dar a oportunidade de não pagar nada. Mentira, não, eles vão cobrar de você de toda forma. E aí eu não lembro quanto que eu paguei, mas quando nós fomos para lá, eu cheguei a já pagar os assentos. E aí na volta, quando eu fui fazer o check-in, apareceu lá a opção de pagar. E aí, só que assim, depende do local, né? Isso é o padrão, né? E aí o nosso a gente pegou mais barato. O mais barato foram $12. E a gente teve sorte ainda, porque quando a gente voltou, não tinha ninguém no meu lado, na janela. Então a gente ficou com aquela fileira de 3 lugares todas pra gente. Então foi bem tranquilo. Mas no mais foi um voo muito ótimo. A gente com certeza vai repetir, tá? Porque é uma companhia que tá crescendo. Inclusive São Paulo agora também tá saindo voos pra Orlando, pra Miami, pra Chicago, que são novidades, acho que estreou em maio. Então, assim, super valeu a pena. A gente está procurando já os próximos aí, sonhando. Mas eu acho que no final das contas, assim, foi de boa. Até porque bagagem a gente foi pro lugar com praia, então foi bem tranquilo. Tiveram roupas que a gente nem usou. Então, super valeu a pena. Espero que vocês tenham entendido tudo. E qualquer dúvida, vocês podem mandar aí, que a gente responde. Mas acho que eu resumi tudo, como foi voar em Corajet para Punta Cana.